Exercício número 3 da página 113. Neste exercício, em cada item, você deve responder o que se pede. Algumas dicas são: no item A, você deve completar a tabela, e para isso, basta colocar o valor de x na entrada da máquina de calcular e realizar as operações informadas, para que ao final tenha na saída o valor de y. No item B, você deve escrever qual a lei de formação que fornece o valor de y em função de x. Para confirmar se está correto, você pode conferir se os valores do item A serão verdadeiros na lei de formação no item B. Exercício número 7 da página 113. Neste exercício, em cada item, você deve responder o que se pede. Algumas dicas são: no item A, você deve escrever qual a lei de formação que fornece o valor de y em função de x. No item B, basta colocar o valor de x na entrada da máquina de calcular e realizar as operações informadas para que, ao final, se tenha, na saída, o valor de y. No item C, basta colocar o valor de y na saída da máquina de calcular e realizar as operações inversas informadas, para que na entrada se tenha o valor de x. No item D, você deve lembrar do conceito de funções para responder de forma correta. Exercício número 8 da página 113. Neste exercício, em cada item, você deve responder o que se pede. Algumas dicas são: no item A, você deve completar a tabela, e para isso, basta colocar o valor da medida de comprimento do lado do quadrado para realizar as operações, e ao final, tenha o valor da medida de perímetro. No item B, você deve escrever qual a lei de formação. No item C, você deve lembrar da questão de proporção e responder se, aumentando o lado do quadrado, irá aumentar o perímetro. No item D, basta colocar o valor da medida de comprimento do lado do quadrado na lei de formação, para que no final se tenha o valor da medida do perímetro. No item E, basta colocar o valor da medida de perímetro do quadrado na lei de formação, para que no final se tenha o valor da medida de comprimento do lado do quadrado. Exercício número 9 da página 115. Neste exercício, em cada item, você deve responder o que se pede. Algumas dicas são: no item A, você deve escrever qual a lei de formação que fornece o valor de y em função de x. No item B, basta colocar o valor de x na entrada da máquina e realizar as operações informadas, para que ao final se tenha na saída o valor de y. No item C, basta colocar o valor de y na saída da máquina e realizar as operações inversas informadas, para que ao final se tenha na entrada o valor de x. Exercício número 15 da página 116. Neste exercício, em cada item, você deve responder o que se pede. Algumas dicas são: no item A, você deve escrever qual a lei de formação conforme o enunciado da situação problema. Nos itens B e C, basta utilizar a lei de formação e responder à situação problema. No item D, você deve escrever qual a lei de formação conforme o enunciado da situação problema. Qualquer dúvida, vocês podem me enviar no grupo de dúvidas da turma ou então no meu contato pessoal. Lembrando que as fotos dos exercícios deverão ser enviadas somente no meu contato pessoal para facilitar a organização e a conferência das atividades. Estas atividades vou aguardar até sexta-feira, dia 13 de novembro. Muito obrigado!